Bom, pessoal, sou o professor Carlos Eduardo Borges Rezende, professor auxiliar de ensino da disciplina de otorrino aqui da faculdade. Sou formado na 25ª turma também da Medicina BC e vou falar hoje para vocês sobre otite média crônica. Então, como o próprio nome já diz, né, e já dá para a gente intuir, a otite média crônica caracteriza-se por uma condição inflamatória da orelha média e cuja duração se estende por 3 meses ou mais. Tá? Uma condição importante que a gente observa em praticamente todas as situações de otite média crônica é a perfuração da membrana timpânica. Tá? Então, existem até condições exclusivas em que a membrana timpânica não está perfurada, mas, de um modo geral, toda vez que a gente ouvir o termo otite média crônica, a gente pensa num paciente com um quadro inflamatório com duração maior do que 3 meses, acometendo a orelha média, e acompanhado de perfuração da membrana timpânica, por onde pode extravasar secreção produzida dentro da caixa timpânica, da fenda auditiva, ou seja, da orelha média do paciente. E por que vai se desenvolver a otite média crônica? Então, uma condição importante que favorece o desenvolvimento da otite média crônica praticamente em todos os pacientes é disfunção na tuba auditiva. Tá? Então, essa disfunção pode ser um quadro inflamatório que acometa a tuba auditiva, alguma obstrução extrínseca à tuba auditiva, como um aumento das vegetações adenoides, né, tonsila faríngea, ou algum tipo de malformação. Então, toda e qualquer condição que favoreça uma disfunção na atuação da tuba auditiva em ventilar adequadamente a orelha média, em drenar adequadamente o conteúdo de secreção que lá se forma, pode favorecer o desenvolvimento de um quadro crônico de otite. Outras possibilidades, um quadro único de otite média aguda, dito otite média aguda necrosante, que seria um quadro mais intenso e que provocaria uma necrose na membrana timpânica com a dificuldade de regeneração dessa membrana. Quadros recorrentes de otite média aguda. Então, a cada episódio de otite média aguda supurada, ou seja, que promove uma ruptura da membrana timpânica, depois de vários episódios como este, fica mais difícil haver uma cicatrização da membrana timpânica. O trauma é outra possibilidade também, né, como, por exemplo, o trauma com o cotonete, em especial. E sempre lembrar que todas essas situações, se o paciente não tiver uma tuba auditiva funcionando adequadamente, a chance do quadro inflamatório que lá se instala se perpetuar acaba sendo maior. Aqui para vocês verem como que é uma otoscopia normal, né? Então isso é o que a gente espera quando a gente introduz o otoscópio na orelha do paciente e vê. Então é uma membrana timpânica, isso aqui então tudo é a membrana timpânica. Aqui é a impressão do cabo do martelo. Aqui por transparência a gente vê um pouquinho do ramo longo da bigorna, que vai se articular com o estribo que estaria por aqui. É isso que a gente vê aqui atrás, a gente chama de promontório, que seria a camada, a parede externa da cóclea. E esse outro negócio que a gente vê brilhando aqui é a impressão do cabo do martelo sobre a membrana timpânica, que a gente chama de triângulo luminoso. Esse tipo de otoscopia é uma otoscopia que a gente espera ver num paciente que não tenha nenhum problema. A gente classifica a otite média crônica em 2 grandes grupos. Então, a otite média crônica simples e a otite média crônica supurativa. A otite média crônica supurativa, por sua vez, ela é dividida em colesteatomatosa e não colesteatomatosa. Tá? Existe um subgrupo chamado otite média crônica silenciosa que foge do habitual, e neste grupo aqui que a gente vai ver um paciente que não tenha perfuração de membrana timpânica. Quando a gente fala de otite média crônica simples e de otite média crônica supurativa, a gente já subentende um paciente que tenha, como eu coloquei para vocês, um quadro inflamatório crônico, ou seja, com duração acima de 3 meses, acometendo a orelha média,
e com perfuração de membrana timpânica, tá? Podendo ou não ter otorreia. Eu vou colocar agora na hora de falar sobre cada uma, sobre as características de cada uma desses tipos de otite, vocês vão entender como que se manifesta a otorreia em cada um deles. Otite média crônica simples. Então, na otite média crônica simples, a gente vai observar uma perfuração de membrana timpânica limitada à parte tensa da membrana timpânica. Tá? A membrana timpânica ela é dividida em duas partes. Então, ela tem uma parte tensa, que é praticamente 90% da membrana, e uma parte flácida, que é a parte mais alta da membrana timpânica aqui. Tá? A perfuração sobre a membrana timpânica na otite média crônica simples, ela é limitada à parte tensa. Aqui a gente vê uma perfuração de membrana timpânica. Tá? Ao redor das margens da perfuração da membrana, forma-se um anel fibroso. Se vocês repararem aqui, tem um anel mais branquinho, né, que é um anel fibroso. Ou seja, se formou esse anel aqui, esta perfuração ela não vai fechar espontaneamente. Desculpa. Este paciente, ele vai apresentar otorreia, mas otorreia de forma intermitente. Ou seja, se o paciente ele não estiver na vigência de uma infecção de vias aéreas superiores ou não tiver ocorrido entrada de água pela perfuração, provocando uma inflamação aqui na mucosa da caixa timpânica, que é a mucosa que reveste a orelha média do paciente por trás da membrana do tímpano, esse paciente ele não vai apresentar otorreia. Se, por outro lado, entrar água por esse buraquinho ou o paciente estiver na vigência de um quadro de gripe, resfriado, rinocinusite, por exemplo, pode acontecer da mucosa inflamada fazer com que haja um aumento da produção de secreção e a secreção drene por esse buraquinho, tá? Então, esse paciente ele vai apresentar uma otorreia intermitente. Se não estiver acontecendo nada de diferente, a orelha dele vai se manter seca. Se entrar água, se ele tiver uma IVAS, ele tem chance de apresentar otorreia. E, conforme a gente vê aqui nessa foto, a mucosa da orelha média costuma estar normal, tá? Nos períodos intercrises. Tá? Então, na vigência de um quadro agudo, né, com o paciente apresentando otorreia, aí sim tem saída de secreção e a mucosa fica mais inchada e mais vermelha. Caso contrário, ela fica bonitinha. Na otite média crônica simples, o que a gente vai fazer? Então, a gente investiga como que está a audição do paciente através de uma audiometria, na qual a gente vai observar normalmente uma perda auditiva. Essa perda auditiva ela vai variar dependendo do tamanho da perfuração, da localização da perfuração e da integridade ou não dos ossículos, né? Então, da função da cadeia ossicular, né? Então, articulação entre martelo, bigorna e estribo, se tiver tudo tranquilo, o paciente ele não vai apresentar grandes perdas auditivas. Não se faz necessária a realização de exames de imagem, meramente a história clínica, a otoscopia e a audiometria já nos trazem o diagnóstico para esse paciente. E como que a gente vai tratar o paciente que tem otite média crônica simples? A gente sempre orienta o paciente a fazer uma proteção auricular, ou seja, não deixar entrar água por aquela perfuração, porque a gente sabe que agudiza o processo, né? Faz com que inflame e saia a secreção. E na vigência de um quadro agudo, então quando o paciente está apresentando otorreia, tem uma inflamação na mucosa da orelha média, a gente prescreve gotas tópicas com antibiótico. Via de regra, o antibiótico usado aqui nessas gotinhas é ciprofloxacina, que tem um efeito bom para controlar a infecção e não é um antibiótico considerado ototóxico. Depois de 3 meses que o paciente mantém a orelha seca, estamos autorizados a fazermos, ou pelo menos a propormos, uma timpanoplastia. Tá? A ideia da timpanoplastia é fechar a perfuração da membrana timpânica, reconstruir a cadeia ossicular ou desfazer traves de fibrose que por acaso existam lá. E o objetivo principal é eliminar a infecção. Tá? Então, ao fechar a perfuração da membrana timpânica, a gente protege a orelha média, então minimiza a chance do paciente, ao deixar entrar água pela perfuração, sofrer uma agudização do processo.
E sempre que possível, a gente tenta restabelecer a audição do paciente, tá? Então, o objetivo principal, controlar o quadro inflamatório infeccioso. Objetivo secundário, tentar trazer algum tipo de ganho auditivo para o paciente. Na otite média crônica simples, a gente tem diferentes bactérias envolvidas, em especial Pseudomonas aeruginosa. Conforme vocês vão ver adiante, em todos os pacientes com otite média crônica, o principal micro-organismo envolvido é a Pseudomonas aeruginosa, tá? Aqui a gente tem outra foto de um paciente com perfuração de membrana timpânica. Então aqui seria o cabo do martelo, aqui o ramo longo da bigorna, aqui o capítulo ou a cabeça do estribo, e aqui que a gente chama de crura, que seria a perna posterior do estribo com um músculo tensor, o músculo do estapédio, que é um músculo que ele, ao contrair, ele protege a orelha interna quando a gente se expõe a um ruído mais intenso. Aqui seria a região do ósseo timpânico da tuba auditiva e aqui a dita janela redonda ou janela coclear. Esse bloco ósseo aqui é o promontório que eu comentei com vocês mais adiante. Essa região mais alta aqui seria a parte flácida da membrana timpânica. Esse paciente ele tem uma perfuração ampla na parte tensa da membrana timpânica. Desculpa. Aqui uma ilustração mostrando mais ou menos como se dá o acesso para a gente fazer uma timpanoplastia, tá? Então, via de regra, a gente usa o microscópio, aqui com o auxílio de um espéculo auricular, com o qual a gente consegue ver a pele do meato acústico externo, a membrana timpânica e por aqui que a gente vai intervir, tá? Uma outra opção também é fazer uma cirurgia com acesso retroauricular. Então, faz um corte atrás do sulco retroauricular, te descola os tecidos, retira aqui um enxerto de fáscia do músculo temporal. Aqui a gente descola um retalho tímpano-meatal, né? Então descola a pele do meato acústico externo até chegar na membrana timpânica e rebate tudo isso aqui, como a gente pode ver aqui. Então aqui descolando a pele do meato acústico externo, né, do conduto auditivo externo, por um acesso retroauricular. Aqui em cima aparece um pouquinho do músculo temporal. Então a gente descolou tudo e conseguiu jogar lá para frente o retalho tímpano-meatal. Então a parte da pele do meato acústico externo mais a membrana timpânica com a perfuração. Aqui a colocação do enxerto, então seria a fáscia do músculo temporal, tá? Ou uma outra opção é pericôndrio do tragus, então a membraninha que reveste a cartilagem aqui do tragus. E nessa última imagem, já rebatido de volta o retalho tímpano-meatal, com o enxerto aparecendo aqui, ocluindo a perfuração da membrana do tímpano. Uma outra alternativa também é a gente usar a cartilagem do tragus, então a cartilagem dessa entradinha da orelha aqui. A gente confecciona um enxerto que parece uma bolacha recheada, parece uma Oreo, por exemplo, e depois de escarificar e tirar aquele anel fibroso da membrana timpânica, da perfuração da membrana timpânica, que é algo que a gente deve fazer sempre que a gente vai proceder a uma timpanoplastia, a gente tem a condição de encaixar o enxerto aqui e esperar que haja a cicatrização para que esse enxerto seja englobado à membrana timpânica e ela fique íntegra novamente. Outro tipo de otite média crônica, a otite média crônica supurativa, chamada de não colesteatomatosa. O que a gente vai observar na otite média crônica supurativa não colesteatomatosa? A gente observa otorreia persistente, por vezes contínua, que se acentua durante episódios de IVAS. Ou seja, diferentemente da otite média crônica simples, neste caso aqui, a orelha estará cronicamente com a mucosa inflamada, edemaciada e secretiva, estando o paciente doente, né, estando ele com IVAS ou não, deixando o paciente entrar água na cavidade timpânica ou não. Claro que nestas condições de infecção de vias aéreas ou de entrada de água pela perfuração da membrana timpânica, o quadro piora, mas mesmo quando o paciente não está sob essas condições, a orelha dele está cronicamente inflamada e secretiva. E normalmente nos pacientes com otite média crônica supurativa não colesteatomatosa, a gente identifica perfurações amplas,
A mucosa da orelha média, como eu comentei, sempre inflamada, e é comum e é frequente a gente observar algum tipo de erosão na cadeia ossicular. E sempre lembrar que o principal micro-organismo envolvido, a bactéria envolvida com o quadro infeccioso que se instala na orelha média, é a Pseudomonas aeruginosa. Aqui a imagem mostrando uma otoscopia de um paciente com otite média crônica supurativa, porém sem a presença do colesteatoma, que eu vou comentar adiante. Aqui a gente vê a presença da secreção oriunda aqui da caixa timpânica. Aqui é a região do cabo do martelo. A membrana timpânica bem vermelhinha aqui, bem inflamada. Também, assim como a mucosa que fica dentro da caixa timpânica. O paciente com otite média crônica supurativa, assim como o paciente com otite média crônica simples, ele deve ser submetido à realização de uma audiometria, que costuma mostrar uma perda auditiva. Essa perda auditiva costuma ser grande, por conta do comprometimento da cadeia ossicular que eu comentei com vocês. Diferentemente do que a gente faz na otite média crônica simples, o paciente com otite média crônica supurativa, ele merece e deve ser submetido a uma tomografia computadorizada. Com que intuito? Para planejamento cirúrgico e também, de alguma forma, ele colabora para um diagnóstico diferencial com outro tipo de otite média crônica supurativa. O tratamento, a gente orienta sempre o paciente a proteger a orelha, né, porque quando entra água, piora o quadro inflamatório. Lembrar de sempre que possível, né, o paciente em atendimento ambulatorial, a gente proceder à aspiração da secreção produzida ali na orelha média. O uso de gotas tópicas com antibióticos, tá? Então lembrando aí que a ciprofloxacina é a melhor opção. Por vezes, uso de antibiótico sistêmico quando há falha no tratamento com gota, tá? Então, quando o tratamento tópico não surte efeito, a gente pode pensar que se trata de alguma outra bactéria, uma bactéria um tanto quanto resistente, e aí a gente pode optar por uso de antibiótico sistêmico, tá? E o procedimento cirúrgico a ser indicado é uma timpanomastoidectomia, ou seja, não basta irmos lá e fecharmos a perfuração da membrana timpânica. E dessa forma a gente pode sepultar o processo inflamatório dentro da orelha média, e mais do que isso, na verdade, a gente não vai obter sucesso, porque as condições da orelha média do paciente e da mastoide não estarão boas, então a gente não tende a ter um bom resultado com isso. Então o objetivo aí é fazer uma limpeza da mastoide. A apófise mastoide é uma porção do osso temporal intimamente relacionada à orelha média, que também acaba sofrendo inflamação na vigência de um quadro crônico de otite mais intensa, e promovendo, inclusive, a formação de um quadro inflamatório que interfere na ventilação adequada da orelha média. Lembrando que quando a gente vai ventilar a orelha média via tuba auditiva, existe uma passagem de ar e uma troca gasosa também acontecendo com a mastoide. É um sistema todo interligado. Então, um quadro inflamatório crônico mais intenso na orelha média, ele também acaba promovendo obstrução da mastoide, interferência nesse sistema ventilatório tubário, timpânico e mastoídeo. É interessante que a gente sempre remova um material, faça uma biópsia para avaliação anatomopatológica do tecido dentro dessa orelha média e mastoide comprometidos. Aqui mais uma foto, né, então mostrando um paciente com a perfuração de membrana timpânica, um tanto quanto ampla. Esse brilho que vocês veem é a presença de secreção dentro da orelha média. Já a otite média crônica supurativa colesteatomatosa, ela é dividida em 3. Então, a gente pode ter o colesteatoma de orelha média dito congênito, que é esse aqui. O paciente nasce com remanescentes epiteliais dentro do osso temporal e forma o colesteatoma, que mais adiante eu vou explicar direitinho do que se trata. A gente tem o colesteatoma de orelha média adquirido, considerado como primário, que é esse aqui, que ele começa a partir de uma membrana timpânica íntegra, porém, cuja orelha média é mal ventilada por uma tuba auditiva ruim, e aí a gente começa com um quadro de retração da parte flácida da membrana timpânica,
com a formação de uma verdadeira bolsa de retração, onde acaba havendo um acúmulo de debris epitelial, produto de descamação da camada mais externa da membrana timpânica, assim como da pele do meato acústico externo. E o colesteatoma de orelha média adquirido, considerado secundário, ele se desenvolve a partir da migração da pele do meato acústico externo em direção à orelha média a partir de uma perfuração da membrana timpânica. Então, colesteatoma congênito, o paciente nasce já com a presença do colesteatoma e ele começa a se desenvolver de dentro da orelha média em direção à membrana timpânica. O colesteatoma adquirido primário, num primeiro momento a membrana timpânica é íntegra, há a formação da bolsa de retração na parte flácida da membrana timpânica e começa o desenvolvimento do colesteatoma, e o colesteatoma secundário, ele se desenvolve a partir de uma perfuração da membrana timpânica com migração epitelial pela pele do meato acústico externo em direção à orelha média. O que é o colesteatoma? Então, o colesteatoma é uma afecção, hiperafecção, tá? Não uma infecção. Afecção hiperproliferativa e osteolítica benigna, porém agressiva. Ele nada mais é do que a presença de pele na cavidade timpânica. O colesteatoma ele é caracterizado pela presença de uma matriz externa de epitélio estratificado pavimentoso queratinizado, nada mais é essa definição do que a definição da pele, sobre uma perimatriz de tecido fibroconjuntivo. Esse processo ele vai promover uma intensa proliferação celular com acúmulos de debris de queratina e destruição das estruturas circunvizinhas. Tá? O paciente com otite média crônica colesteatomatosa, ele vai apresentar uma otorreia fétida e contínua, tá? Diferenciando do que a gente costuma observar nos outros tipos de otite média crônica. Então, como eu falei para vocês, na otite média crônica simples, o paciente ele apresenta otorreia intermitente quando ele tem uma IVAS ou quando entra água pela perfuração da membrana timpânica. Na otite média crônica supurativa não colesteatomatosa, o paciente tem otorreia contínua também, porém ela não costuma ter um odor característico fétido como o que a gente observa no colesteatoma. Já na otite média crônica colesteatomatosa, seja ela congênita, adquirida primária ou secundária, o paciente, a partir do momento que o processo se desenvolve, se instala para valer, ele vai apresentar uma otorreia fétida e contínua. E a partir desse efeito destrutivo, que é a afecção, que embora benigna, ela é hiperproliferativa e osteolítica, ela vai causar, o paciente ele vai apresentar uma perda gradual de audição. Então, conforme o processo vai se desenvolvendo e piorando, pelo envolvimento da cadeia ossicular e por vezes até da orelha interna, se a osteólise caminhar nesta direção, o paciente ele vai ficar cada vez escutando pior. Quando a gente faz otoscopia, normalmente a gente observa já a otoscopia, a presença da lesão, e o processo inflamatório crônico ele tende a piorar nas mesmas condições de entrada de água ou quando o paciente tem IVAS. Tá? Para o paciente com otite média crônica colesteatomatosa, é fundamental, mandatório que realizemos a avaliação da extensão da doença com tomografia computadorizada de ossos temporais. E sempre lembrar que também é importante fazermos audiometria para a gente poder ter um exame que comprove e estabeleça o grau e o tipo de perda auditiva que o paciente apresenta por conta desse processo inflamatório crônico com essa característica tão agressiva se instalando na orelha média dele. Individualizando aqui os diferentes tipos, então, o colesteatoma congênito, conforme eu falei para vocês, ele se dá a partir de resíduos epiteliais embrionários na orelha média. Num primeiro momento, a membrana timpânica é íntegra. A perfuração sobre a membrana, ela vai se dar de forma secundária ao crescimento da massa colesteatomatosa. Então, conforme ele vai se desenvolvendo, crescendo ali, existe uma perfuração secundária. O paciente ele vai apresentar hipoacusia
E após o crescimento e o desenvolvimento da lesão congênita, ele pode vir a apresentar otorreia a partir do acometimento da membrana timpânica. É mais comum que a gente observe em crianças e adolescentes, tá? O que é de alguma forma até fácil de compreender, porque é um processo que se instala já desde o nascimento. Aqui uma foto caracterizando uma massa colesteatomatosa retrotimpânica, então a membrana timpânica é isso aqui, ela está íntegra, mas atrás dela tem o colesteatoma ali já se insinuando e mais hora menos hora vai promover uma inflamação aqui, tá? E uma ruptura da membrana timpânica. Colesteatoma primário. Então, como que se dá a fisiopatologia para o desenvolvimento dele? Sempre lembrar da tuba auditiva, tá, gente? É uma estrutura muito importante aqui. A tuba auditiva não equaliza a pressão da orelha média com a pressão ambiente, então não há uma ventilação adequada da orelha média do paciente, seja por um processo inflamatório que se instalou na tuba auditiva por alergia, por exemplo, seja uma obstrução da tuba auditiva por hipertrofia de adenoide, por exemplo, ou uma malformação, qualquer coisa desse tipo. Aí, a partir dessa hipoventilação por conta da disfunção tubária, e pela pressão negativa que se instala ali, como se fosse um verdadeiro vácuo, a parte flácida da membrana timpânica, que como o próprio nome já diz, é uma parte mais frouxa, porque ela é composta por uma camada só, então ela é mais frágil, diferentemente da parte tensa da membrana timpânica, que é composta por 3 camadas, tendo uma certa quantidade de colágeno, tornando ela mais resistente. Então, essa parte flácida da membrana timpânica, ela retrai, formando uma espécie de bolsa de retração. A bolsa de retração, ela se aprofunda em direção à cavidade timpânica, tá? Então, de fora para dentro, formando um saco ou cisto epidérmico. Então, o que acontece? A gente tem um acúmulo de células que vão morrendo, sofrendo apoptose, ali, células da pele, e mais formação de novas células. E aí isso vai promovendo um aglomerado, formando tal cisto ou saco epidérmico. Quanto mais se renovam as células epidérmicas, mais o colesteatoma se desenvolve. Aqui um passo a passo da formação do colesteatoma adquirido primário. Então, no primeiro momento, a formação de uma bolsa de retração por hipoventilação da orelha média. Então, pela pressão negativa que se forma, é como se chupasse essa parte flácida da membrana timpânica, e aí começa a aprofundar um pouquinho mais essa membrana retraída, começa a ter um certo acúmulo de debris epitelial, que são essas descamações aqui, ó. Vejam que a bolsa de retração já virou um saco epidérmico aqui, tá? E isso favorece a formação de uma perimatriz inflamatória, fibroconjuntiva, para a qual a gente tem migração de diferentes citocinas, migração de enzimas proteolíticas, osteoclastos. Então, existe uma verdadeira bomba inflamatória aqui, que sofre uma infecção secundária, e isso acaba fazendo com que haja uma catalisação do processo e uma proliferação ainda maior da doença. Então, aqui explicando esse passo a passo, desculpem. Aqui. O acúmulo de queratina parece ser fator catalisador do processo. Oh, caramba, desculpa. A proliferação epitelial promove a síntese de TNF, fator de necrose tumoral alfa, e interleucinas, o que promove um processo inflamatório local, ativação de osteoclastos e de enzimas proteolíticas. Ó, aqui a gente explica o tal efeito hiperproliferativo e osteolítico que eu comentei. Esse tecido inflamatório fica suscetível à contaminação secundária por bactérias, como, de novo, Pseudomonas aeruginosa, além de outras, tá? Como Staphylococcus aureus e anaeróbios. Essa infecção mista que justifica a formação de uma otorreia com um cheiro bastante característico, fétido, e o processo
de produção de secreção contínua por todo esse mecanismo inflamatório que se instala na orelha média do paciente. No colesteatoma adquirido secundário, diferentemente do adquirido primário, o que vai acontecer? Então, a gente vai ter proliferação da pele do meato acústico externo ou da própria camada da membrana timpânica perfurada, a partir da margem de uma perfuração timpânica em direção à orelha média. Tá? Então, primeiro a gente tem a perfuração, e aí a partir dessa perfuração, a proliferação da pele ou da própria camada mais externa da membrana timpânica em direção à orelha média. Não é para ter pele dentro da orelha média, tá? Não é um espaço que deveria sofrer a inclusão de tecido epitelial pavimentoso, estratificado, queratinizado ali. E o que acontece? As toxinas ou antígenos bacterianos combinados com as enzimas e citocinas do infiltrado inflamatório da pele matriz, que eu comentei com vocês, contribuem para a proliferação epitelial anômala. Então, acaba virando uma bola de neve, né? Um sistema ali que, uma vez instalado, infelizmente, a gente não consegue interromper. Aqui é uma foto de um colesteatoma secundário. Tá? Então, isso aqui tudo é membrana timpânica. Aqui a gente tem uma perfuração da membrana. E esse verdadeiro abacaxi que está se formando aqui dentro, nada mais é do que o colesteatoma, produto de migração da pele da porção justa timpânica aqui, do meato acústico externo, ou da própria camada mais externa da membrana timpânica em direção à orelha média. Vejam que a parte tensa, que é essa parte a parte flácida, que é essa parte mais alta da membrana timpânica aqui, ela está preservada. Tá? Então, diferentemente do que acontece no colesteatoma adquirido primário, a doença ela se desenvolve geralmente nessa região que a gente considera e chama de mesotímpano, na parte mais intermediária da membrana timpânica e da orelha média. Na otite média crônica colesteatomatosa, é interessante que a gente realize exames de imagem. Tá? Qual que é o exame de imagem de escolha normalmente? Tomografia computadorizada de ossos temporais, na qual a gente vai observar destruição óssea, presença de material com atenuação de partes moles. Lembrando que a tomografia ela não serve para diagnóstico. O diagnóstico ele é clínico, pela história clínica e pelo exame físico. Só que ele vai nos ajudar no planejamento cirúrgico e também no aspecto médico-legal, porque é uma doença bastante destrutiva, e como é um paciente que vai ser submetido a um procedimento cirúrgico via de regra, é importante que a gente tenha documentado que já antes da cirurgia já apresentava um processo bastante avançado, na grande maioria das vezes, principalmente em paciente do SUS. A ressonância magnética está indicada na suspeita de complicações intracranianas e de recidiva ou recorrência da doença. Tá? Então, num paciente virgem de tratamento, o exame de imagem a ser solicitado é a tomografia computadorizada. A ressonância magnética, ela estará indicada quando a gente suspeita de alguma complicação, especialmente intracraniana, e em algumas situações no pós-operatório para acompanhamento do paciente. Aqui algumas imagens mostrando um material com densidade de partes moles, aqui promovendo já uma erosão óssea, nessa porção que a gente chama de esporão de Chaussée, talvez promovendo inclusive uma destruição óssea aqui no teto da orelha média, podendo vir a expor inclusive meninge e a fossa cerebral média, caminhando em direção aqui também à orelha interna. Aqui comparando um lado saudável, esse pretinho aqui é ar na orelha média e na mastoide. Já do outro lado a gente vê essa bolinha aqui cinza, né, com material de densidade de partes moles, promovendo uma erosão óssea, que nada mais é do que provavelmente o colesteatoma. E aqui comparando uma mastoide saudável, bem pneumatizada, pretinha, airada, com uma mastoide doente, com material com densidade de partes moles e uma certa osteite ao redor. O tratamento, ele é eminentemente cirúrgico. A ideia é remover a infecção e o colesteatoma, transformando a orelha do paciente, que é uma orelha absolutamente instável, e num processo ali de destruição um tanto quanto acelerado, numa orelha seca e segura, ou seja, que ela pare de apresentar otorreia, aquela otorreia fétida e contínua,
e segura, porque interrompendo o processo a gente inibe o fato do paciente ter um risco maior de desenvolver alguma complicação, seja ela intracraniana ou intratemporal. O objetivo secundário é preservar ou restaurar a audição. Então, sempre que possível, dependendo do grau em que a doença se apresenta, da intensidade da destruição que já está presente, sempre que possível a gente tenta preservar e, quem sabe, até restaurar a audição nesses pacientes. Terapias clínicas podem promover o controle da infecção, mas eles não vão regenerar lesões instaladas e nem previnem sua progressão. Tá? As terapias clínicas são basicamente o uso de gotas com associação de antibiótico anti-inflamatório, em especial corticoide. Tá? E sempre lembrar que é um paciente que, quando ele chega no consultório, é importante que se promova uma aspiração da secreção para dar mais conforto, uma limpeza, e o uso da gota para minimizar um pouquinho o quadro infeccioso que se apresenta naquele momento da consulta. Aqui mostrando algumas fotos de mastoidectomia. Essa aqui é uma mastoidectomia que a gente chama de mastoidectomia fechada, quando a gente preserva a parede posterior do meato acústico externo. Aqui já é uma mastoidectomia aberta, radical, que a gente remove mais coisa. E aqui, só para citar para vocês, possíveis complicações das otites médias crônicas, principalmente daquelas otites médias crônicas mais graves, mais intensas, como o colesteatoma, por exemplo. A gente pode ter complicações tanto intratemporais, também chamadas de extracranianas, que são abscessos mastoídeos, petrosite com destruição óssea, que seria um processo inflamatório na porção petrosa do osso temporal, fístula labiríntica, paralisia facial, como acontece, está mostrando aqui nesse paciente, com a paralisia facial do lado esquerdo, labirintite para valer, ou seja, um quadro infeccioso se instalando no labirinto do paciente. Trombose do seio sigmoide também é outra coisa que a gente pode observar. O seio sigmoide é uma confluência venosa, como se fosse um ramo da jugular. Complicações das otites médias crônicas também incluem complicações intracranianas, como, por exemplo, meningite, e aí a gente vai ascendendo, né? Encefalite, a formação de diferentes abscessos, inclusive abscesso cerebral, como esse aqui, que ele se iniciou a partir de um quadro inflamatório crônico na orelha média. Colesteatoma, dentre os diferentes tipos de otite média crônica, então otite média crônica colesteatomatosa é que tem o maior risco de evoluir para complicações por conta da característica hiperproliferativa e osteolítica associada a um quadro infeccioso praticamente crônico, conforme eu coloquei para vocês. Então, aqui um fluxograma para encerrar a nossa aula de hoje, mostrando como que a gente deve conduzir um paciente que se apresenta no consultório otorrinolaringológico com a orelha úmida. Então, o paciente chegou com a orelha vazando, né? Então, assim, ficou claro que não é um quadro de otite média aguda supurada, ou seja, não é que ele subitamente teve um quadro de dor acompanhado de febre, piorou a audição e aí rompeu a membrana e começou a sair secreção. Não, quando o paciente já tem uma história de tempos em tempos ou de forma contínua ter otorreia. A gente promove uma limpeza, aspira aquela secreção e introduz o uso de gota tópica com antibiótico, em especial, lembrando, ciprofloxacina. Se a orelha do paciente secou, poxa, ótimo, a gente vai pedir para ele uma audiometria e vai planejar para depois de 3 meses de orelha seca, uma cirurgia com o intuito de fechar a perfuração da membrana timpânica com dupla intenção, evitar a infecção e, quem sabe, restaurar um pouquinho a audição do paciente. Se, por outro lado, a orelha do paciente, com esses cuidados, se manteve úmida, a gente vai tentar novamente limpar a orelha do paciente, trocar o antibiótico tópico. Se não tiver sucesso com a segunda escolha de antibiótico tópico aqui, que normalmente é a gentamicina, que embora funcione bem para tratar infecção por Pseudomonas aeruginosa, tem o problema de ser potencialmente ototóxica, embora a inflamação crônica da mucosa da orelha média do paciente costume promover uma proteção da orelha interna e minimizar a chance de ototoxicidade. E a gente pode, por vezes, até incluir um antibiótico sistêmico. E aí, geralmente, um antibiótico sistêmico que atue sobre outras bactérias também, que não a Pseudomonas aeruginosa,
como a amoxicilina com clavulanato de potássio, cefalosporina de segunda geração, por exemplo. Se depois de feito isso a orelha secou, opa, é uma otite média crônica simples, porém com uma infecção aguda por uma bactéria um tanto quanto resistente, mas depois disso a gente pede audiometria e planeja a timpanoplastia. Se nada disso deu certo e a orelha continua úmida, a gente vai pedir mesmo assim uma audiometria, mas um exame de imagem, aí a tomografia, já com a intenção de pensar numa cirurgia da mastoide do paciente. Tá? Então, para o paciente não ter apresentado melhora com esses cuidados mais simples e mais básicos, digamos assim, é sinal de que ele tem uma otite média crônica, aí não mais simples, e sim supurativa, podendo ser colesteatomatosa ou não. Aí a história e o exame físico vão trazer a contribuição necessária, só que a tomografia computadorizada vai servir para que nós planejemos o procedimento, avaliemos a extensão do processo também e já possamos entender mais ou menos o que está acontecendo. Muito obrigado, era isso que eu tinha para falar para vocês sobre a otite média crônica.